A norma altera o Código de Defesa do Consumidor e também o Estatuto do Idoso. Para explicar os principais pontos dessa medida, nós agora vamos conversar com quem entende do assunto. Fala o especialista. Defesa do Consumidor. Roseli Fernandes, especialista em direitos do consumidor. Bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Como vai? Tudo bem? Fim de semana foi tranquilo? Fim de semana tranquilo, na paz do Senhor. Amém. Com muita saúde. É isso. E paz no coração. É isso aí. Eu digo sempre, Patrick, que eu gosto muito de ler Coralina, né? Nossa poetisa. E eu digo sempre que nós temos que ser mulheres que fazemos a escalada da montanha, retirando as pedras e plantando flores. É isso aí, legal. Ultimamente você tem retirado mais pedras ou plantado mais flores, hein? Ultimamente a gente está retirando mais pedras, sabe, Patrick? Imagino. Nós temos aí, eu acabei de ouvir você, você já deu em primeira mão a questão do imposto com relação a medicamentos. Sim. E isso nos deixa muito triste, nós que somos consumeristas, que trabalhamos na defesa do consumidor, porque a gente consegue uma vitória aqui e aí outro dia a gente tem já uma nova notícia que, em vez de beneficiar o consumidor, prejudica, não é? Ainda mais no momento de pandemia e pós-pandemia que nós estamos passando, e que foi de uma forma, e está sendo ainda de uma forma avassaladora. Exato. Bom, e sobre essas novas regras para prevenir o superendividamento dos consumidores, hein, que já foram sancionadas pelo presidente Bolsonaro. O que muda a partir de agora, hein, Roseli? Pois a lei do superendividamento, a nova lei, não é? É a número 14.181, e ela traz aí a prevenção e o tratamento do endividamento de risco. Patrick, antes de eu começar a falar nas mudanças, muitas pessoas me perguntam, Roseli, o que é o superendividamento? É só você dever? O superendividamento, Patrick, é a impossibilidade manifesta daquele consumidor de boa-fé de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o seu mínimo existencial. Isso é superendividamento. E é nisso que a lei trabalha. Nós tivemos alguns vetos, tá? Com relação à questão daquela propaganda que sem juros, isso daí foi vetado, que a gente queria que não fosse vetado, mas foi vetado, mas, enfim, muitas coisas nós conseguimos com a nova lei, não é? E aí, você pode me perguntar quais seriam, né, esses pontos importantes da lei. Então, é justamente a questão da boa-fé, é trabalhar os contratos com boa-fé, de boa-fé, não é? Então, é trabalhar a questão da vulnerabilidade e hipervulnerabilidade daquele consumidor que teve um acidente na vida, passando por um acidente de vida, tais como desemprego, divórcio, óbito, não é? Morte na família. Então, assim, vários atropelos que nós passamos por acontecimentos alheios à nossa vontade e que deixamos de pagar não porque nós quisemos, mas sim por causa desses atropelos. Então, a lei vai muito em cima dessa questão que é o consumidor de boa-fé. Então, é a necessidade de proteção suficiente aos direitos fundamentais dos consumidores, como privação de dados pessoais, não é? Hoje nossos dados estão aí, passeando pelas redes, não é? Nós vivemos recebendo aí telefonemas de oferecimentos de crédito das mais diversas modalidades.
e isso vai ter que ter um breque, né? As empresas, principalmente as financeiras, os bancos, vão ter que ter aí um regramento nessa questão. Então, altera o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento de endividamento de risco. Uhum. Bom, você falou no veto do presidente, né? Nós fizemos veto. Pois é, e que você, pelo que eu entendi, não concorda com esse veto. Você gostaria que estivesse lá. Por quê? O veto que teve foi justamente com relação àquelas propagandas que a gente sempre verifica, sim, que juro zero, sem juros, essas informações. E quando a gente sabe que isso é uma propaganda enganosa, induzindo a erro o consumidor, porque tem juros sim, porque está embutido. Então, assim, esse foi um veto. Mas dos males o menor, não é? Uhum. O importante é que a gente conseguiu uma vitória, e foi uma vitória grandiosa, onde mobilizou várias pessoas de norte a sul do país. E há 2 programas atrás a gente enfatizava muito essa questão, porque precisa, onde os idosos são os mais afetados, não é? E a gente precisava que os bancos, financiadoras e empresas comecem a avaliar de uma forma responsável se o consumidor tem condições ou não de fazer determinada transação. E se fizer, Patrick, informar todas as condições do crédito de maneira clara e ostensiva. Ou seja, com o veto do presidente, os erros vão continuar nesse aspecto? Não necessariamente. Não necessariamente? Não. Porque a questão da informação vai ter que estar precisa de qualquer forma. Então, é como eu disse, se teve algum mal, esse não vai influenciar, esse é o menor, e a norma permite ainda a renegociação de dívidas sem novos juros e proíbe as questões das propagandas abusivas, não é? Uhum. Então, assim, não vai prejudicar, não, porque tudo que se tem na nova lei já está ali nos Códigos de Defesa do Consumidor, nos direitos do consumidor, não é? Nós temos direitos, mas também temos obrigações. Então, isso é muito importante dizer, não é? Porque muitas das vezes eu ouço muitas pessoas falarem assim, mas o Código de Defesa do Consumidor, ele é tipo a lei do trabalho, paternalista. Não é. O Código de Defesa do Consumidor, ele busca o equilíbrio entre as partes, não é? Mesmo porque a Constituição já traz que o consumidor é o vulnerável, o ente mais fraco na relação de consumo. Então, nós não estamos inventando a roda, está lá na Constituição. Então, assim, é buscar o equilíbrio. Então, é você poder renegociar sua dívida, é você poder adquirir aquele seu contrato, aquele seu sonho de consumo, de uma maneira consciente, tanto por parte do consumidor, quanto por parte de quem está ofertando esse crédito, mostrando aí as condições corretas, não é, para aquela determinada transação. Agora, Roseli Fernandes, esse texto que foi aprovado, sancionado, ele dispensa a apresentação de documentos para concessão de empréstimos? Olha, Patrick, nós temos aí uma outra lei que foi sancionada. Eu não ia tocar nesse assunto agora. Sim. Eu ia tocar semana que vem, mas sim, você já se adiantou. Então, nós temos, sim, uma lei que foi agora já publicada, onde facilita a questão da concessão do crédito, inclusive não apenas para a pessoa física, mas também para a pessoa jurídica. Então, assim, dispensa alguns documentos,
não tem muita burocracia. Não estava tendo realmente, né? Para o físico, para o consumidor já estava dispensando um monte de coisa, né? Entendo. Mas isso faz parte, então, desse pacote? Não, Não faz parte? essa é uma É outra uma outra lei, história, essa né? é uma outra história, Sim, isso é sim. outra legislação, Entendi. não faz parte da lei do superendividamento, Entendi. e essa é uma lei própria para simplificar a concessão de crédito. Então vamos fazer o seguinte, semana que vem a gente volta a falar sobre esse assunto específico, a dispensa de apresentação de documentos, né, para concessão de empréstimo, pode ser? Pode, Porque, perfeito. voltando agora com as medidas que facilitam o acesso ao crédito, que é o nosso tema hoje, eu até te peço desculpas por ter colocado esse outro assunto aqui, que apesar de existir, não é o assunto de hoje. Mas ainda voltando, Roseli Fernandes, sobre as medidas que facilitam acesso. Foram criados mecanismos para evitar o superendividamento? A gente imagina que sim. Você pode citar alguns? Sim. A própria lei, ela traz a imposição de que os órgãos de defesa do consumidor, por meio dos seus entes federados, seja federal, estadual, município ou distrito federal, que criem núcleos de apoio ao superendividamento. Então, a lei, por isso que a lei, quando eu coloco que é uma vitória muito importante para o consumidor brasileiro, é justamente nesse sentido. Porque além da lei colocar a questão da prevenção e da renegociação, para você poder renegociar, os entes federados vão ter que propiciar essa renegociação. E o mais importante, Patrick, você pode fazer aí várias parcerias, não é? Então, assim, o comércio pode pensar, os órgãos de defesa do consumidor vêm só para poder, como é que eu vou dizer? Vem para poder trazer mais uma carga, né? mais um ônus. Lendo engano. Os órgãos de defesa do consumidor, eles vêm justamente para você poder renegociar. Qual é o comerciante que não quer receber sua dívida? Nenhum, todos eles querem, né? Todos eles querem. Então, por que ser contra os órgãos de defesa do consumidor ou os núcleos de apoio ao superendividamento se ele vai poder receber sua dívida? É melhor você receber sua dívida do que você nunca ter sua dívida paga. Exatamente. Tanto é que a gente vê propagandas aí de empresas querendo receber dívidas que são em atraso há muito tempo, que elas dizem até, olha, não pague nem os juros, não, pague só aquilo lá que você está devendo, não é? A gente vê isso daí. Não, olha, não precisa pagar juros não, pague só o que você devia. Pronto. É verdade. Exatamente. E agora, é como eu digo sempre, a lei, como eu digo sempre, o que poderia ser uma oportunidade, não é? Ou uma liberalidade, agora virou uma imposição por conta da lei. Então, assim, comerciante, fornecedor, não pense que os órgãos de defesa do consumidor vêm, ou os núcleos de apoio ao superendividamento, vêm para poder ferrar o seu comércio, digando, sem mimimi, né? Digando português claro. Não vem. Pelo contrário, vem para trazer um equilíbrio. Porque da mesma forma que o consumidor quer ter aquele produto ou aquele serviço, da mesma forma, você, comerciante de boa-fé, também quer poder vender o seu produto ou o seu serviço, não é? Então, assim, o diálogo é fundamental entre as duas partes, sabe, Patrick? Nós estamos no mesmo caminho, em prol de um mesmo objetivo, não é? Então, eu acho que o diálogo prevalece. E a lei veio em ótima hora por causa da pandemia e também já prevendo a pós-pandemia.
Então, assim, nós vamos poder trazer para o diálogo esses dois entes fundamentais, que é consumidor e fornecedor. Pois é, e é muito interessante essa informação toda que você traz para a gente, Roseli Fernandes. Primeiro que você é a especialista em direito e em defesa do consumidor, da consumidora, claro, também. Bom, ainda sobre esse assunto, são 8 horas e 45 minutos, nesse aspecto, o cidadão ainda amparado por medida que facilita o acesso ao crédito, que é o que a gente está discutindo, ele também precisa manter alguma vigilância importante para não sair por aí fazendo crédito, como diriam os mais antigos, à torto e à direita, né? É verdade. É verdade. Nós precisamos ser consumidores conscientes, não é, Patrick? Da mesma forma que nós sempre falamos que o fornecedor tem que trabalhar de uma forma responsável, o consumidor também tem que ser de uma forma responsável, uma forma consciente. Então, assim, você tem o seu valor todo mês, faça o seu orçamento, faça o seu planejamento, retire uma quantia, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, não é? Fatos alheios acontecem. Então, não é porque você tem uma lei onde você te propicia renegociar que você vai sair por aí gastando à torta e à direito, como você falou. Então, planejamento continua sendo a palavra-chave, orçamento doméstico continua sendo palavra-chave, e pesquisa de preço continua sendo palavra-chave. Correto. Roseli Fernandes, especialista em direito, em defesa do consumidor, muito obrigado por tua participação. Uma excelente semana para você e, claro, para todos os nossos ouvintes e seguidores também. Eu que agradeço, Patrick, a oportunidade e volto a colocar. A lei foi uma grande vitória para nós, consumidores e fornecedores também, que vão poder aí ter a sua dívida paga. E lembrando aí aos nossos governantes a inserção de políticas públicas para aqueles que não conseguem pagar os inúmeros débitos assumidos de boa fé. É bom que se lembre sempre essa palavra. Créditos de boa fé. Exatamente, porque tem gente que, infelizmente, nós temos N tipos de pessoas, nós não podemos generalizar e nem posso ser leviana nesse sentido. Mas existem, sim, pessoas que saem comprando aqui e ali e vai amontoando suas dívidas e não pagam, e diz que não paga e não vai pagar. Eu já ouvi isso, não é? Infelizmente. Então, a lei vem justamente para que esses inúmeros débitos assumidos de boa fé, sem prejuízo daquele seu existencial, não é? Mais básico, e que possam ser aí pagos de uma forma justa. É isso. Obrigado, Roseli Fernandes. Boa semana. Igual para nós, Patrick. Um abraço.